que vai do capítulo 15, versículo 33 até o versículo 41. Amém? Marcos, capítulo 15, versículo 33 até o versículo 41. Amém, irmãos? Assim diz a bendita palavra do Senhor. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram, ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse, deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, pois por mais essa ímpar oportunidade que o Senhor está nos dando, ó Deus, nesta manhã, de poder nos reunir aqui, ó Deus, como igreja do Senhor. Nós clamamos ao Senhor. Na verdade, nós imploramos ao Senhor, para que o Teu Santo Espírito, ó Deus, se mova no nosso meio. Que o Senhor possa tocar, ó Deus, nos nossos ouvidos, para que possamos de fato ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Queremos, ó Deus, e suplicamos ao Senhor que o Senhor possa tocar, ó Deus, no mais profundo do nosso ser, as entranhas da nossa alma, Senhor. E que possamos, ó Deus, tragar a Tua palavra no nosso íntimo, ó Deus, e que a Tua palavra, ó Deus, seja alimento em tempo de escassez. Que a Tua palavra seja conforto e consolo em tempo de aflição, meu Deus. Pai Santo, que a Tua presença possa ser constante nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar ânimo, vigor, alegria e disposição, ó Deus, para continuar a nossa caminhada, com a esperança de que um dia, sim, meu Deus, de que um dia o Senhor voltará. O Senhor voltará para que possamos, ó Deus, de fato, experimentar e desfrutar da plenitude do Teu reino em nossas vidas, ó Pai. Quando de fato o Senhor restaurar e expurgar todo o mal desta terra. E aí sim poderemos viver eternamente na Tua presença, onde a Tua presença e a Tua luz será o brilho e o alimento para a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus. Conduz, ó Deus, nesta manhã, na exposição da Tua palavra, para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Pai. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, meus irmãos. Hoje, nessa mensagem que vamos estar compartilhando, a morte de Jesus, eu dei o título de A Vitória do Verdadeiro Rei. E como caráter de introdução, eu vou fazer algumas perguntas, na verdade três somente, só para despertar o seu pensamento, a sua imaginação, para que você possa se envolver com a mensagem. Amém? E a primeira pergunta é, quem é você? Como você se vê daqui a 5 anos? E o que você está fazendo para isso acontecer? Pense sobre isso. O nosso Senhor, Ele sabe quem Ele é. O nosso Deus viu na eternidade futura que Ele seria um rei de muitos povos. E o Senhor traçou um plano na eternidade passada, o qual lhe exigiu
comprometimento, empenho, dedicação. Esse projeto, esse plano, lhe custou tudo, até a própria vida. O texto que nós vamos discorrer nesta manhã fala da conquista, da vitória deste rei. E vamos lá. Versículo 33 e 34, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz assim, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonastes? Os quatro evangelistas se esforçam para nos mostrar que todos os acontecimentos críticos da morte de Jesus aconteceram nas trevas. A traição e o julgamento do Sinédrio aconteceram à noite. No texto, no exato momento em que Jesus morreu, embora fosse dia, trevas inexplicáveis desceram sobre a terra. Na parte A do versículo 33, diz assim, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta é ao meio-dia e a hora nona às 3 horas da tarde. Portanto, do meio-dia às 3 horas da tarde, enquanto Jesus morria, a terra estava totalmente em trevas, absolutamente em trevas. Muitos já propuseram uma causa natural para esse fato. Por exemplo, muitos já propuseram uma causa natural para esse fato. Um eclipse, por exemplo. No entanto, um eclipse solar não provoca trevas absolutas por muitos minutos. Além disso, um eclipse não acontece durante a lua cheia. E a Páscoa sempre era celebrada na lua cheia. Outros já propuseram ou sugeriram que as trevas podem ter sido causadas por uma tempestade de vento, do tipo que deixa o ar apoeirado o suficiente para obscurecer o sol por dias às vezes. Contudo, a Páscoa acontecia na estação das chuvas, por isso as trevas em questão não podem ter sido causadas por uma tempestade desse tipo. As trevas de que falamos tinham caráter sobrenatural. E na Bíblia, a presença de trevas durante o dia é um reconhecido sinal da ira e julgamento divino. Os irmãos devem se lembrar das trevas que caíram sobre o Egito, a penúltima praga da primeira Páscoa. Êxodo capítulo 10, versículo 21 ao 23. Assim, quando trevas desse tipo caem sobre a terra, sabemos que Deus está agindo em julgamento. Eu vou compartilhar com os irmãos algo que eu pesquisei durante o tempo do preparo desse sermão. Um relato dos biógrafos, dos exploradores polares. No mundo inteiro, os biógrafos dos exploradores polares dizem que no mundo inteiro não há desolação mais completa do que a noite polar. Somente quem já passou por essa experiência pode dimensionar o que significa ficar sem luz, sem a luz do sol dia após dia, semana após semana. Um pesquisador, um explorador, chamado Ernest Shackleton, e sua tripulação viajaram em um navio para a Antártica. A intenção deles era desembarcar na Antártica e atravessar o Polo Sul e seguir em frente. Quando ele pega a sua tripulação e segue para a Antártica, o seu navio é impedido de prosseguir porque foi mobilizado pelo gelo. E o relato dessa tripulação, desses biógrafos, é de várias dificuldades que eles enfrentaram naqueles dias que ali eles passaram, a escassez de alimento e as baixas temperaturas que eles enfrentaram naquele lugar. A dificuldade maior que eles enfrentaram foi a escuridão.
eles não conseguiam enxergar a si mesmo, não conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz, de tamanha escuridão que é. Portanto, o plano deles tiveram que ser abordado naquele momento. Nessa mais completa escuridão, a pessoa não consegue enxergar um plano diante do nariz. Fica sem direção, não consegue enxergar nem sequer a si mesma. Pode muito bem perder a sua identidade. Não pode ao menos saber se tem alguém ao seu lado, amigo ou inimigo. A pessoa fica completamente isolada. A escuridão causa isso à pessoa, esse tipo de escuridão. A escuridão que acabamos de descrever deixa a pessoa desorientada. Mas, segundo a Bíblia, isso é muito importante, irmãos, segundo a Bíblia, as trevas espirituais têm o mesmo efeito. As trevas espirituais acontecem quando nos afastamos de Deus, nossa verdadeira luz, e fazemos de outra coisa o centro da nossa vida. Então, a escuridão espiritual, ela acontece nas nossas vidas ou na vida do ser humano, quando este ser humano ele se afasta de Deus, ele coloca outra coisa como centro da sua vida. E exceto pela intervenção divina, estamos todos mergulhados em trevas espirituais. Vivemos todos girando em torno de algo que não é Deus e somos incapazes de mudar o curso da nossa vida, pois de forma inevitável buscamos, acima de tudo, glorificar a nós mesmos e não a Deus. De fato, nós não buscamos o Senhor como deveríamos. Todos nós buscamos muitas coisas que não é Deus. Colocamos muitas coisas no centro da nossa vida que não é o Senhor. E isso, de certa forma, caracteriza uma escuridão espiritual, trevas espirituais, quando nós colocamos outras coisas como foco da nossa busca e da nossa adoração a Deus. Portanto, estamos em uma trajetória de vida fadada a desintegrar-se e estar fora da presença de Deus, que é toda a luz e verdade, significa a mais completa escuridão e a eterna desintegração do ser. Os profetas do passado, eles já falavam sobre isso e escreveram sobre isso. Se os irmãos quiserem anotar e depois conferir em casa, ou se quiser acompanhar agora de fato, o profeta Isaías, no capítulo 13, no versículo 9 até o versículo 13, eu vou ler as duas passagens que eu escolhi, para que os irmãos possam entender o texto que nós estamos esmiuçando. Isaías capítulo 13, versículo 9 ao 13. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei o fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Amós, capítulo 8, versículos 7 ao 10. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó. Jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não temerá a terra por causa disso? E não chorarão todos os que nela vivem? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundada como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho, e o fim dele como um dia de amargura. Pois bem, essa era a nossa trajetória. Seguimos
Essa era a nossa trajetória, essa era a trajetória que seguíamos. E a morte de Jesus foi a única forma de alterá-la. Estávamos caminhando para a perdição eterna. Estávamos condenados à escuridão eterna, completamente distante do Senhor. E a única maneira de alterá-la foi a morte de Jesus na cruz. Por isso, Jesus teve que ir para a cruz. Ele caiu nas trevas profundas e completas para que aqui nós caminhávamos, para a qual nós caminhávamos. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ser salvos desse julgamento. Em vez disso, vivêssemos na luz e na presença de Deus. Lembrando, irmãos, que se nós quisermos seguir Jesus, nós temos que tomar a nossa cruz. E o convite dele para nós é que nós tomemos a nossa cruz e o siga. Mas se de fato nós aceitarmos esse convite do Senhor Jesus, e de fato nós o aceitamos, é necessário tomar sobre nós a nossa cruz e seguir Jesus. Mas tomar a nossa cruz, isso significa que haverá morte. Algo terá que morrer. Não poderá haver ressurreição sem que haja morte. E eu quero fazer uma pergunta, mais uma pergunta para a nossa reflexão e a nossa meditação no decorrer da sua semana, ou no decorrer desse culto, você possa estar pensando qual é a área da sua vida que Deus esteja tentando matar, mas você faz de tudo para manter viva. Qual é a área da sua vida que Deus talvez esteja tentando matar e você tem feito de tudo para manter viva? O que aconteceria se você desistisse de controlá-lo e simplesmente deixasse morrer? O que aconteceria se você desistisse de controlá-lo e simplesmente deixasse morrer? Que vida nova surgiria daí? Que nova fé? Que nova esperança? Novo amor? Nova alegria? Todos nós, existe algo em nós que precisa ser sacrificado nessa cruz. Existe algo em nós, em mim e em você, que Deus está tentando matar e nós temos feito de tudo para manter vivo. Pare de lutar. Se entregue completamente ao Senhor. Pense na nova vida que surgirá daí. Que nova fé, nova esperança, novo amor e nova alegria. Todos nós temos algo. Nós continuaremos no versículo 35 ao 37, diz assim: quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Na cruz, Jesus experimenta o horror que ele temera no Getsemane. Ele clama em angústia porque é verdadeiro humano. E em todo esse horror de desolação, ele perde tudo, menos a fé em Deus. Tudo. Nesse momento de angústia e de dor, ele perde tudo, menos a sua fé em Deus. Isso nos leva a uma reflexão. Muitas das vezes, quando nós enfrentamos dor, sofrimento e muitas adversidades que nos assolam, problemas que nós não conseguimos resolver de imediato, é tendencioso nós nos afastarmos de Deus e procurar solução em outras coisas. Às vezes perdemos a fé acreditando que se Deus não agir de imediato, Ele não é Deus, desacreditando no seu poder e no seu socorro. E Jesus, ele experimenta tudo isso na cruz e ele perde tudo, menos a sua fé em Deus. Seu grito não é uma acusação contra Deus,
É uma expressão de fé na qual ele se agarra ao Pai e ainda o reconhece como Deus meu, meu Deus. Na época, a tradição dos judeus, eles esperavam que Elias aparecesse nos últimos dias como precursor do Messias. Malaquias 4:5 fala disso. Segundo a convicção popular, ou do povo da época, daqueles judeus da época, Elias ajudaria o impotente, protegeria o inocente e salvaria o íntegro. Imagine, meus irmãos, Jesus ali naquela cruz, pregado na cruz, pendurado na cruz como um criminoso segundo a lei romana, amaldiçoado por Deus aos olhos dos judeus e despojado de tudo, completamente tudo. Não lhe sobrou nada, nem sequer o seu corpo. Nem a menor consideração, de qualquer tipo. A única coisa que lhe sobrou, somente a morte. Perdeu tudo. Quando a gente olha para o livro de Jó, vê o sofrimento de Jó, ainda lhe sobrou a vida e a esposa. Aqui, com o nosso Deus, não lhe sobrou nada. Unicamente a coisa que lhe sobrou foi dor, sofrimento e morte. Mas em todo esse momento, ele não negou o Senhor. A sua fé continuou firme no Senhor ao declarar: meu Deus, meu Deus. E no versículo 37, o Senhor, ele fala algo maravilhoso, mas Jesus com alto brado expirou. Para que você possa entender, eu vou tentar explicar para você o que significa esse alto brado de Jesus aqui. Deixa eu tomar uma água aqui. Os irmãos mais velhos aí se lembram quando, em 94, a nossa seleção foi campeã mundial. Se eu não me engano, havia 22 anos que nós não ganhávamos um título. E em 94, nessa época, o Brasil parava para poder assistir os jogos da seleção. Para os irmãos mais novos, eu vou fazer uma outra ilustração. O mundo parou, o Brasil parou para poder assistir aqueles jogos. E a cada lance, a cada vitória, a gente vibrava, né? Brasil, Brasil. As empresas paravam para que os funcionários pudessem assistir esses jogos. E quando de fato o Brasil foi campeão em 94, foi uma alegria tremenda, a gente gritava, né? Aquele brado mesmo de vitória, de conquista. Havia 22 anos que não conquistávamos o título e era uma alegria tremenda e um grito que era espontâneo. Né? Para os irmãos mais novos, que às vezes não viveu nessa época, tem uns irmãos, uma grande ala aqui da igreja, lembro de 2013, quando um determinado time tinha muito tempo que não conquistava um título e foi campeão da Libertadores e tal, e aquelas coisas, tudo que aconteceu. A euforia e o grito dessas pessoas é mais ou menos isto, sabe? Aquele ganhamos, fomos campeão e essas coisas por aí vai. É só para os irmãos mais novos entender. Então, o que acontece? Esse grito, esse brado de Jesus aqui, é de alguém que venceu. Não é alguém que foi derrotado, é de alguém que venceu. O nosso Deus tinha um projeto de redimir todos os seus escolhidos. E quando ele sobe no pódio, que ele é vitorioso, que ele sobe no pódio, todos vocês sabem o que é um pódio. Aquele que ocupa o primeiro lugar está no centro, mais alto, acima dos outros. Ele foi vitorioso. Então, quando o nosso Senhor sobe no pódio, ele não sobe sozinho. A sua vitória, ele diz, essa vitória também é de vocês.
Quando o nosso Deus vence, Ele não vence sozinho. A sua vitória é a nossa vitória. Ele nos convida a estar com Ele no pódio. Ele venceu para que todos nós pudéssemos ser vencedores. E o apóstolo Paulo, ele compreendeu perfeitamente bem isso, quando ele diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Lembram, quando eu perguntei no início, como caráter de introdução, quem é você? Como você se via daqui a 5 anos? Isso inclui as suas conquistas, as suas vitórias. E quando você vence? Quem vence com você? Porque quando você pensa para responder quem você é e como você se imagina daqui a 5 anos, isso inclui os seus projetos, as suas conquistas e as suas vitórias. Mas às vezes as suas conquistas e as suas vitórias é algo egoísta, é voltado unicamente para você. Quando você vence, quem vence com você? Pense nisso. Quando você vence, quem vence com você? Nós que somos pais, tudo que nós fazemos pensando na nossa família de um modo geral. Se eu vencer, se a minha esposa vencer, toda a nossa família vai vencer junto. Nós não podemos ser egoístas. O seu curso que você está fazendo, a faculdade que você está fazendo, quando você finalizar esse curso, quem vai vencer com você? Quando você subir ao pódio e dizer, eu venci, quem vai vencer com você? Esse projeto, esse novo empreendimento que você está começando, vai dar certo. Mas quando você vencer, quem vai vencer com você? O nosso Deus, Ele nos dá o exemplo. A sua vitória é a nossa vitória. Vamos continuar porque o tempo voa. No versículo 38 e 39, diz assim, versículo 38 primeiro. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus viu o céu... Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse, realmente este homem era o Filho de Deus. Lembre-se, irmãos, de que o véu do santuário não era fino. É importante você ter em mente a espessura desse véu. Não era algo fino, como uma cortina que a gente tem na casa da gente e tal. Pelo contrário, era espesso e muito pesado. Quase tão consistente quanto uma parede. Ele fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, onde habitava a glória, a Shekinah de Deus. Separava o povo da presença de Deus. Lembre-se também de que somente o homem mais santo, o sumo sacerdote, proveniente da nação mais santa, a nação dos judeus, podia entrar no lugar santíssimo. E somente no dia mais sagrado do ano, o Yom Kippur. E para isso tinha que trazer um sacrifício de sangue para expiação de pecados. Eu quero ler com os irmãos o livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11 até o versículo 15, diz assim, ó, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelos homens, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Agora, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros,
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, ou por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados. Recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Como eu disse na hora da ministração da ceia, os sacrifícios do passado era algo que purificava somente o exterior, mas o sacrifício do nosso Deus é algo eterno e poderoso que purifica o nosso interior. Pelo seu sangue nós podemos ser lavados. Foi o modo de Deus dizer: esse sacrifício acaba com todos os demais. E o acesso a Deus agora está livre. Agora, depois da morte de Cristo, todo aquele que nele crê pode ver a Deus, relacionar-se com Ele. A barreira que nos separava de Deus caiu por terra. A barreira que nos separava se foi. Agora temos perdão e graça. Tudo aquilo que nos impedia de relacionar com o Senhor. Isaías fala que o Senhor não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. E o Senhor Jesus foi a única forma que Deus ele obteve para poder remover essa separação. Foi morrer em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos de novo ter esse relacionamento com o Senhor. Aquela barreira que existia não existe mais. Para todo aquele que crê em Jesus Cristo, para todo aquele que aceita e recebe o seu sacrifício na cruz do Calvário. Agora nós temos perdão e graça. E no versículo 39, continuando, quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Esse centurião romano não era um homem qualquer. Ali estava um homem experimentado, acostumado com a brutalidade, com a agressividade, acostumado com aquele tipo de execução. Diversos homens, centenas de homens foram crucificados pelos romanos, julgados daquela maneira e condenados daquela forma. Contudo, algo havia penetrado as trevas espirituais em que ele se encontrava. Assim, ele se tornou a primeira pessoa a confessar a divindade de Jesus. Em todo o Evangelho de Marcos, ele foi a única pessoa que confessou a divindade de Jesus. Pedro diz que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, era o Messias, o Cristo. Jesus, de outras formas, de várias maneiras, tentou ensinar que ele era Deus, que ele era o Redentor, que somente ele poderia perdoar pecados. Mas o único ser humano a confessar a divindade de Jesus foi um homem de fora da nação dos judeus, fora daquele povo, de reconhecer Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, como uma divindade de fato. Acredito eu que todas as outras pessoas que aquele homem esteve de frente, executando aquela ordem do Império Romano de crucificação, a maneira que Jesus foi humilhado, zombado, na pregação passada nós usamos a expressão bullying, sido chacoteado por todos, e ainda assim ele não reagiu, não proferiu nenhuma palavra de maldição sobre ninguém, permaneceu calado. Quando
ele experimenta toda essa dor e esse sofrimento. E ele, ainda assim, para aquelas pessoas que estavam zombando de Jesus, achavam que o que mantinha ele ali na cruz era a sua fraqueza. Esse homem pôde contemplar que, de fato, o que mantinha Jesus ali era a sua força. Porque no final ele deu um brado de alguém que estava sendo vitorioso. Acredito eu que a face de Jesus mudou completamente e aquele homem pôde presenciar isso porque ele estava em frente a Jesus. No livro Heróis da Fé, tem um relato de grandes homens do passado, da maneira como eles viveram. E tem um destes homens que há um relato de que quando ele morreu, a face desse homem no caixão não era normal, ele brilhava, sabe? E assim, isso me levou a uma reflexão. Todas aquelas pessoas que morrem em Cristo, observe a face dessa pessoa no caixão, uma pessoa que é salva, uma pessoa que serve ao Senhor. Por mais que essa pessoa esteja morta, a sua expressão não é uma expressão de tristeza. Já observaram isso? Observe isso de agora em diante, se você ainda não fez esse tipo de observação. A expressão dessa pessoa não é uma expressão de tristeza. Não é. Você olha, você não vê aquela pessoa ali com uma expressão de tristeza. Mas aquelas outras pessoas que não são salvas, que são ímpios, que são perdidos, você olha e você vê uma expressão de tristeza, de angústia. E este homem, ele foi o primeiro a confessar a divindade de Jesus. Ele viu algo que penetrou a escuridão que estava no seu coração. Ninguém pregou para aquele homem. Ele somente olhou para a cruz e viu Jesus. E a sua escuridão que existia no seu interior se dissipou. Se nós olharmos, qualquer um de nós aqui presente, se nós olharmos para a cruz de Cristo, não importa quem nós sejamos, não importa. Se nós olharmos para a cruz de Cristo, não importa quem nós sejamos, seja uma prostituta, seja um assassino, um pedófilo, um amante do dinheiro, um amante das posses, um amante de si mesmo, um cobrador de impostos, um centurião. Seja lá quem sejamos, se olharmos para a cruz de Cristo, isso abrirá os nossos olhos e destruirá a escuridão que nos cerca. E mais uma vez, quem é você? Quem é você diante da cruz de Cristo? E por fim, seremos capazes de voltar as costas para as coisas que dominam a nossa vida, que nos viciam e nos afastam de Deus. A escuridão de Jesus pode dissipar e destruir a nossa. De modo que, em lugar de dureza, escuridão e morte, tenhamos ternura, luz e vida. Mais uma vez, quem é você? Se olharmos para a cruz de Cristo, toda essa escuridão que Jesus levou sobre si pode dissipar a escuridão do nosso coração e nos trazer, em lugar de dureza, trazer ternura, luz e vida. Quem é você, meu irmão e minha irmã? E, por fim, o versículo 40 e 41, e aqui nós caminhamos para o final. Algumas mulheres estavam observando de longe, versículo 40, entre elas Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Na Galileia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Desculpa. Na época de Jesus, naquele tempo, tantas mulheres como crianças, elas eram vistas de uma forma desprezível. As mulheres, elas não poderiam testemunhar no tribunal. A sua fala não tinha valor.
Elas poderiam testemunhar um assassinato na rua e, quando chegasse diante do tribunal, o que elas viu não tinha valor. Porque naquela época, tanto crianças quanto mulheres eram vistas dessa maneira. Muito desprezível, era assim que eles viam as mulheres. E a menção aos nomes pessoais aqui, nesse ponto, é relevante a fim de estabelecer a evidência das testemunhas oculares da morte de Jesus. Essas e muitas outras mulheres fizeram o que Marcos definiu como discipulado ao longo do seu evangelho. Seguir e servir Jesus. O discipulado é isso. É você seguir e servir Jesus. E essas mulheres fizeram isso de uma maneira brilhante. Elas seguiram Jesus e o serviram até a morte. Em Marcos, afirma-se que só os anjos e as mulheres ministraram a Jesus. Isso nos leva a uma outra, a outra expressão, que a fé e os seus seguidores vêm de lugares inesperados. Por exemplo, um centurião romano faz a primeira confissão cristã. E as mulheres, embora não seguidores mais notáveis de Jesus, estavam entre os seus mais fiéis seguidores. Os discípulos, os mais notáveis, aqueles que foram chamados para estar no seu ciclo mais íntimo, fugiram amedrontados, com medo, partiram. Mas as mulheres, elas presenciaram tudo. E na ministração do próximo domingo, os irmãos verão que a importância dessas mulheres, a continuidade que elas irão dar no sepultamento do nosso Senhor. Então não falte do culto do próximo domingo. E então, amados, o que o Senhor nos convida a nessa mensagem, aqui eu já caminho para o final, é que nós possamos pensar de fato quem nós somos. Imaginar o que seremos daqui a 5 anos ou daqui a alguns dias e o que nós já estamos de fato fazendo para que isso aconteça. Quando você vencer, quem vai vencer com você? Porque o nosso Senhor, a sua vitória é a nossa vitória. O nosso Senhor, Ele sofreu tudo, para que eu e você pudéssemos experimentar vida e vida em abundância. Eu convido você a colocar de fato a sua vida diante do Senhor nesta manhã. E pedir a Ele que, de alguma maneira, Ele te surpreenda. Como talvez nos últimos dias você não tenha sido surpreendido pelo Senhor ao ponto de você perder a sua voz, as suas palavras, não ter como falar. Você tem experiências com o Senhor a qual você há muito tempo não tem. Talvez pelo simples fato que você tem colocado outras coisas em evidências na sua vida. Há quanto tempo você não é surpreendido pelo Senhor? Há quanto tempo você não tem uma experiência com o Senhor de levar você a perder a sua própria fala? Há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus? Talvez o que lhe falta é praticar um pouquinho mais de solitude, pedindo que o Espírito Santo possa te mostrar o que de fato Deus está querendo matar em você, para que você possa experimentar de fato uma nova vida. Às vezes você não tem tido experiências com o Senhor nos últimos dias, porque você tem dedicado demais a outras coisas. Tem dedicado demais às telas, às redes sociais, ao invés de leitura da palavra, oração, meditação, jejum. Há quanto tempo você não tem experiências com o Senhor? Há quanto tempo você não chora aos pés do Senhor e o Espírito Santo te leva aos prantos, ao ponto de você não conseguir proferir palavra alguma, simplesmente sentindo a presença daquele lugar e Ele falando ao seu coração?
nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Foi por isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. Há algo que Deus está tentando matar aí na sua vida, está tentando sacrificar ou crucificar para que você possa de fato experimentar a plenitude da presença dele em sua vida. Que crente fajudo nós somos! Como diz o pastor, que crentes mequetrefes somos nós. Nós precisamos tomar uma postura, e o tempo é hoje, o tempo é agora. Vamos fazer esse compromisso com o nosso Senhor. A bendita Trindade se faz presente neste lugar. Vamos firmar um compromisso com o Senhor e, de fato, entregar a nossa vida, o controle da nossa vida, entregar as nossas posses, porque, de fato, tudo que temos, que somos, pertence ao Senhor. E aí, assim, nós poderemos experimentar a presença de Deus plena em nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar diante da beleza da tua santidade. Hoje aqui nós estamos reunidos como igreja do Senhor, ó Deus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. O Senhor planejou isso tudo, ó Deus, na eternidade passada, para que hoje, ó Deus, nós pudéssemos, de fato, ó Deus, estar num relacionamento salvífico com o Senhor, um relacionamento mais íntimo e alegre com o Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário em nosso lugar, ter morrido a nossa morte, ó Deus, mas também, ó Deus, ressuscitado ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. O Senhor venceu a morte por nós, ó Deus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, ó Deus, por ter concretizado esse plano perfeito de redenção. E obrigado, ó Deus, por ter nos adotado como filhos, nos tornado membros da tua família, a família da fé, Senhor, que foi redimida pelo sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. E o Senhor tem nos lavado, o Senhor tem nos lavado com o teu sangue, ó Deus, que nos purifica de toda injustiça, de todo pecado e de todo juízo. Obrigado, Senhor, por nos mostrar um caminho de vida, um caminho de gozo e de alegria, um caminho de esperança de que um dia o Senhor voltará. O Senhor voltará para viver conosco, estar conosco, nos levar para Ti, ó Deus, e experimentar da plenitude da Tua presença, para que um dia possamos, ó Deus, contemplar a Tua face e o ver como o Senhor é, meu Pai. Nós queremos nesse dia poder Te abraçar e beijar como nosso Senhor e Salvador. Obrigado a Deus, porque o Senhor fez tudo por nós. Nada depende de nós, unicamente do Senhor, e somos gratos a Ti, ó Deus, por isso. Nós clamamos ao Senhor, nos mostra, Deus, aquilo que o Senhor tem tentado matar em nossas vidas, ó Deus, para que de fato possamos viver uma vida verdadeira na Tua presença. Nos ajude, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos revele. Nos mostre, ó Deus, aquilo que de fato o Senhor está tentando remover da nossa vida, Senhor. O Senhor tem total liberdade, ó Pai. Haja, Senhor, no nosso meio, na nossa vida. Haja, Senhor, no meio da nossa família. Abençoa, Senhor, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, o nosso relacionamento como irmãos, como filhos, ó Deus, como cidadãos, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor, o Senhor tem total liberdade na nossa vida, meu Pai. Em nome de Jesus, ergam as suas mãos, meus irmãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Vão em paz, meus irmãos. Tenham uma boa e excelente semana.